Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Para o Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar mais uma vez sobre guerra. Lamentavelmente, sobre este triste acontecimento, porque guerra não é bom para ninguém. Como eu já disse antes, não existe vencedores, não existe vitoriosos, muito pelo contrário, só derrotados de todos os lados e até quem não tem nada a ver com isso. Principalmente pessoas inocentes, os mais humildes, são as principais vítimas desse tipo de insanidade. O Donald Trump vinha há muito tempo ameaçando o Irã de atacar, inclusive ele estava também preparando, desde o ataque à Venezuela, ele já estava dirigindo seu poderio bélico gigantesco, até porque os Estados Unidos, como todos sabemos, é a maior potência bélica do mundo, a maior potência militar do mundo, ou seja, o país que tem mais poder de destruição sob todos os aspectos, inclusive com bombas nucleares. Em termos de bombas nucleares, só perde para a Rússia, mas por uma margem muito pequena. Mas, enfim, ele vinha avisando e acabou cumprindo, apesar das tentativas e tratativas de negociação para que o Irã cessasse a sua produção de urânio enriquecido, que, segundo suspeitas, chegava até 60%, tendo um estoque de 400 quilos, que teoricamente teriam sido destruídos naquele outro ataque em junho do ano passado, quando os Estados Unidos e Israel atacaram as instalações nucleares do Irã em 3 ou 4 cidades diferentes. Foi um ataque cirúrgico, digamos assim, pontual, durou algumas horas, mas foi bastante destrutivo. Mas o Irã negou que, evidentemente, até por uma questão de propaganda política ou propaganda de guerra, ou para não dar o braço a torcer, como queiram, negou que se tivesse sido destruído toda a sua infraestrutura de enriquecimento de urânio. No entanto, é sabido que as centrífugas que são usadas para esse processo, todas elas foram destruídas naquele momento. Mas, evidentemente, o Irã tinha a intenção de continuar enriquecendo urânio, ou se já não estava fazendo. Mas, evidentemente, não existe provas concretas sobre isso. Mas, como de praxe, era a alegação do presidente norte-americano para ter um pretexto para atacar o Irã. Inclusive, ele tinha ameaçado de fazer um ataque pontual, assim como fez contra a Venezuela, para prender o ditador e ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a sua esposa, onde teve algumas dezenas, talvez mais de uma centena de mortos naquele ataque. E o alvo principal dele era exatamente o Ayatollah Khomeini, o líder supremo do Irã, há 35 anos no poder e mais longevo líder dentro do Oriente Médio, de todos os países que fazem parte do Oriente Médio. E, segundo o próprio Trump, um ataque que foi feito contra o palácio do governo acabou ceifando a vida desse líder supremo, sanguinário, como todos nós sabemos, né? Eu já tinha gravado vários vídeos sobre ele, e o Irã está passando, na verdade, por um momento bastante delicado, para não dizer trágico, né? A população não aguenta mais o regime autoritário do Ayatollah, que, segundo ele, se auto-intitulava era o escolhido ou enviado de Deus, só que não, né? Eu já gravei um vídeo específico sobre isso. E o enviado de Deus, teoricamente, já virou lenda.
já virou história, porque ele não, segundo o Irã ainda não reconheceu, também não sabemos se é verdade, mas muito provavelmente deve ser. Não reconheceu oficialmente a morte do seu líder supremo, mas a coisa está bastante confusa ainda, as notícias são bastante divergentes, embora os principais sites de notícias, aí leia a CNN, o portal G1 e outros ao redor do mundo, ainda também não confirmaram efetivamente a morte do Ayatollah Khomeini, mas isso também vai mudar todo o curso, porque se ele permanecesse vivo, muito provavelmente a história do próprio conflito se desdobraria de uma forma diferente. Mas com a morte dele, o Irã fica enfraquecido, aliás, já estava, por conta das manifestações populares que foram reprimidas com muita violência pela Guarda Revolucionária do Irã, que é sanguinária, não é necessariamente uma força policial ou militar, na verdade, é uma milícia a serviço da tirania do governo iraniano. Na verdade, são terroristas a serviço do governo iraniano. Quem não se lembra daquele caso que eles espancaram até a morte essa guarda revolucionária, uma menina de 22 anos, só porque o véu dela não estava cobrindo totalmente o cabelo, tinha uma mecha para fora. Foi o suficiente para que essa menina fosse espancada até a morte. E isso faz ou fazia parte do regime. Esperamos que mude, que o Irã se torne uma democracia com liberdade plena para o seu povo, que merece isso. Aliás, era justamente por isso que eles estavam nas ruas protestando, arriscando a vida para ter liberdade. E vejam só, fazer um parênteses, tem gente que não dá valor à liberdade. Há pouco tempo tinha um bando de desinformado aqui no Brasil pedindo a volta da ditadura, de intervenção militar. Ora, liberdade é tão importante para nós quanto o ar que respiramos. Sem liberdade não se respira. E sem ar não tem-se liberdade. Mais ou menos assim. Voltando à guerra, existem vários desdobramentos, mas com a morte, suposta morte do Ayatollah Khomeini, muito provavelmente a coisa vai ser abreviada. Esperamos que sim. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Aliás, não tem como gostar de notícia ruim, mas se gostou da narrativa, pelo menos a gente agradece pelo comentário, tá certo? Coloque 1 se gostou, 2 se não gostou e assim por diante. Ou escreva, você tem liberdade total de expressão aqui no meu canal, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais.